E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao BCD, nosso canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos junto aqui nessa sexta-feira para a leitura do dia e o tema que eu trago hoje é o seguinte: ainda existem sentimentos dele ou dela por mim? Uma leitura que eu acredito que vai ajudar mais diretamente pessoas nas seguintes situações. Duas situações. Primeira, se você vai mentalizar alguém que está longe de você nesse momento, mas é alguém de quem você ainda gosta. Talvez um ex, uma pessoa com quem você já se relacionou, teve um caso, e mesmo sem estar rolando nada, você quer saber se ainda existem sentimentos desse alguém por você. Vamos responder. Outra situação, talvez a pessoa com quem você esteja se relacionando, mas você sente que a pessoa está mudando, parece que está esfriando a coisa e você quer saber se isso significa que os sentimentos estão se perdendo ou se ainda existem. Então vamos responder isso para você também, certo? Então serão duas aberturas de cartas aqui na mesa. Vou usar o cartãozinho do baú para passar uma mensagem no final e a gente tem uma novidade hoje que vai ser uma runa. Tá aqui no saquinho, eu vou tirar uma runa também falando da energia no dia aqui entre você e ele ou você e ela, tá? Então serão duas aberturas, você vai escolher a sua pedrinha. A primeira de hoje é a pedra estrela, a segunda é a pedra sol, cada uma com um brilho bem interessante aqui, né? Então vai escolhendo ali sua pedrinha, se ficar em dúvida você pode pausar o vídeo nesse momento para escolher com mais calma. E se for a sua primeira visita, te convido a se inscrever, ativar as notificações, passar a participar comigo no dia a dia. Eu estou aqui diariamente abrindo as cartas para todo mundo, então fica aí comigo, não perde nada, certo? Sempre no início da tarde sai vídeo por aqui, todos os dias. Deixa o seu like aí também, isso é muito importante para o canal, ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas, vem mais gente se beneficiar desse trabalho que eu estou sempre aqui fazendo para todos. Vamos nessa então, pedra estrela vai ser a primeira da vez, pedra sol eu trago depois. Vamos ver se ainda existem sentimentos dele ou dela por você. Bom, então qual a situação aí, né? As cartas que vieram na mesa para você são a mulher, a raposa, o livro, a lua, o trevo, o cavaleiro, o jardim, a serpente e a carta dos ratos. Essas cartas aqui de baixo podem falar de algumas dificuldades aí que estão presentes, né? Desconfianças, desgastes, né? Decepções, frustrações, então coisas negativas que estão marcadas e que podem atrapalhar um pouco as oportunidades, né? Uma sequência a dois ou uma reaproximação. Nós vemos aqui sentimentos negativos nesse caso, né? Então, é mais uma hipótese, né? Na verdade, aqui a gente está vendo se existem sentimentos dele ou dela por você. E detalhe, que tipo de sentimentos, qual a qualidade? É alguém que gosta de você, que está com saudade, né? Que quer retomar as coisas, ou de repente que guarda mágoas, ressentimentos. Então, nós temos um pouco dessa coisa mais complicada aqui, né, que pode falar realmente de situações mal resolvidas que geraram mágoas. Você também talvez tenha, né? Mas a gente está falando de como ele ou ela se sente. Então a gente vê que isso ainda atrapalha, tá? Então de repente são certos problemas que não foram esquecidos e isso atrapalha um pouquinho, né? Aproximação, oportunidades que estão ali na carta do jardim, no sentido de uma sequência, com aquilo que se pode continuar experimentando. Então, do que essas cartas falam? Por exemplo, se você está longe de quem você mentalizou aqui, é aquela pessoa que está distante e isso acaba sendo um bloqueio emocional, né? E se você mentalizou alguém que está com você e você quer saber se a pessoa de repente está desistindo, né? Se os sentimentos foram perdidos ou se ainda existem, a gente vê coisas negativas aqui que estão atrapalhando, também funcionando como um bloqueio, aquela pessoa que não está conseguindo se colocar adequadamente ao seu lado, né? Para viver o que vocês podem viver, porque tem realmente aqui mágoas, ressentimentos, coisas relacionadas a alguma decepção, né? Coisas mal superadas aqui, tá?
não superadas, né? Melhor dizendo. Mas não é só isso, né? Eu só passei aqui uma das linhas das 3 que eu coloquei de cartas até o momento. Então, essa fileira central aqui, por exemplo, já traz situações bem diferentes, né? Aqui nós temos alguém que sabe das suas qualidades, uma pessoa que te admira, a carta da Lua fala de sentimentos, tá? Então, essa é uma carta que está mostrando uma pessoa que gosta de você. Então é meio aquela coisa de amor e ódio, né? Um não existe sem o outro, como as pessoas dizem, certo? Então tem pontos negativos, mas tem pontos positivos também. Ou seja, isso já dá um aspecto interessante, que é o do interesse, né? Existe alguma ligação aí. Porque se fosse uma coisa que tanto faz, então era pior. Aí o desinteresse é que acaba nos machucando, né? Quando você sabe que de repente tem uma pessoa ali que está magoada, que não superou alguma situação, né? Que está com um sentimento ali de estar no prejuízo, por coisas erradas que não foram tratadas adequadamente, isso indica alguém que gosta, né? E que pode ter se sentido atingido exatamente por gostar e não ver as coisas acontecerem conforme queria, mas é alguém que gosta de você, então existem sentimentos, isso está sendo mostrado pela Lua. A carta do Trevo fala do seguinte: retrata muito dessa situação aqui como algo que realmente acaba bloqueando oportunidades entre vocês, porque é alguém que está com esse bloqueio emocional e não consegue se colocar como poderia ao seu lado. Mas não vê isso daqui como algo que é insuperável, não. A carta do Trevo indica dificuldades que estão pelo caminho, mas que são superadas, né? Então, você vê muito pela imagem. Eu gosto da arte. Deixa eu subir um pouquinho a luz para você visualizar aqui, ó. A arte desse baralho, né, que nos mostra um caminho fechado, mas tem um trevo aqui que traz esperança, né, e o caminho segue, e no final dele tem um pote de ouro com um arco-íris lá. Ou seja, é alguém que entende que talvez vocês estejam com dificuldades aqui pelo caminho, mas que podem resolver, né, para continuar havendo aí oportunidades, possibilidades a dois. O cavaleiro indica movimento, indica a vontade dele ou dela, então de resolver problemas, de passar por cima, né, de pequenos obstáculos ali para se criar oportunidades. Então isso indica alguém que gosta de você. O baralho está indicando aqui que ainda existem sentimentos e nós estamos vendo sentimentos variados, né? Essa que é a verdade. Vemos de repente mágoa, ressentimento, decepção, bloqueio emocional, mas tudo isso, na verdade, é motivado por uma pessoa que gosta de você, né? E que talvez esteja ali ferida no seu próprio orgulho, enfim, esse tipo de coisa. O cavaleiro indica a vontade de passar por cima, de querer viver, certo? E as cartas que estão aqui na parte de cima, da mulher, da raposa, tá? E a carta do livro aqui, que é um grimório, né? Que vem na arte desse baralho. Aqui nós temos a mulher. Essas cartas indicam o seguinte: a mulher traz muito da característica emocional, combinando bem com a lua aqui, né? Então, falando realmente de alguém que gosta de você, falando de sentimentos que ainda existem, e a raposa fala de uma pessoa cautelosa, né? E observadora, atenta, de repente querendo identificar um melhor momento aqui para poder, por exemplo, falar com você, para poder se abrir um pouco mais, quem sabe para chamar para conversar e tratar das situações que possam ser chatas entre vocês aqui, que a serpente e o rato mostraram, certo? É uma pessoa que entende que talvez agora seja um momento de mais maturidade, de aprendizados, né? Ambos aprenderam aí com o que a vida proporcionou, com o que vocês passaram juntos, e essa carta indica também a intenção de alguém que quer continuar trocando experiências com você, né? Continuar aprendendo, enfim. A própria carta do jardim, que é um espaço para se plantar e colher, indica vontade, né? Desse alguém de criar mais situações com você, de poder trocar mais experiências, né? Enfim, poder conviver. O jardim é muito sobre convivência, uma situação que está prejudicada agora aqui pela serpente e pelos ratos, mas a gente vê alguém que está afim. Existem sentimentos. Se a coisa não está rolando agora, se não está no melhor, é porque isso daqui está atrapalhando, né? Essas cartas aqui que falam de desconfianças, de repente muito de intriga também aqui envolvida, alguém que está com a sensação de ter ficado no prejuízo, frustração, decepção, desgaste emocional, tá? Isso acaba atrapalhando um pouco oportunidades, mas a vontade existe,
dele ou dela de estar com você, e a raposa pode falar de uma pessoa ao mesmo tempo cautelosa para não se precipitar, não enfiar os pés pelas mãos, não agir na hora errada, né? Mas ao mesmo tempo atenta, né? Observador ali para poder identificar o que pode ser realmente um melhor momento entre vocês, uma oportunidade para conversar. Existem sentimentos, existem intenções aqui, certo? Para voltar, por exemplo, né, se é o que você gostaria de poder voltar com ele ou com ela, ou para uma relação melhorar, se tá aí, se as coisas estão esfriando, se não está numa fase legal, né? Então a gente entende que alguma roupa suja aqui entre vocês precisa ser lavada, né, para que as coisas voltem para o devido lugar. Existe a vontade disso porque existem sentimentos, tá? Então essa foi a sua leitura com o baralho cigano. Vou pegar agora uma runa que vai mostrar a energia entre você e ele ou você e ela hoje. Vamos ver. Aqui o saquinho, vocês vão ouvir o barulhinho que eu vou pegar uma aqui. E vem essa runa aqui, que é a runa Gebo. Deixa eu mostrar aqui melhor para vocês. Tá aqui, ela é um xizinho. Então essa runa fala de associação, de parceria, de possibilidades, confirmando a ideia, né, de sentimentos que ainda existem, acordo. Então, de repente, a pessoa querendo entrar num acordo com você. Isso está no ar, certo? Então gera boas possibilidades, são bons presságios aqui, porque o principal, como eu disse lá no início, não vimos desinteresse. Então não é uma pessoa que, por exemplo, para quem tanto faz, né? Não existem mais sentimentos, é alguém que não está nem aí, então, né, entende que já foi, não tem mais que olhar para isso. Essa eu entendo que seria uma resposta ruim aqui para você. E o que nós vimos então foi interessante, né? Tem essa necessidade aqui realmente de se lavar a roupa suja e tal, uma oportunidade de poder conversar, tratar das coisas, que eu entendo que esta pessoa está querendo identificar qual pode ser o melhor momento entre vocês. É alguém que não quer agir com pressa, não quer também fazer as coisas na hora errada, né? Mas existe a vontade de passar por cima, a coragem aqui do cavaleiro, né, para enfrentar, e alguém que visualiza ali um horizonte entre vocês, esse pote de ouro com arco-íris lá atrás, né, com o caminho que segue após dificuldades superadas, mostra muito de intenções aqui, certo? Então, essa foi a sua leitura. Ainda temos um cartãozinho do baú, então hoje uma leitura mais rica aqui para você, mais informações. O tema foi todo tratado aí pelo baralho cigano, pela runa também, né, mostrando a energia entre vocês dois para o dia de hoje, como é que tá a coisa aí, isso traz mais possibilidades, né? E agora vamos ver o que vem aqui no cartãozinho. Vou tirar um pouquinho da luz para você visualizar comigo. Alegre-se, deixe esta vibração tomar conta de você. Aproveite as oportunidades, dê valor aos bons acontecimentos, compartilhe sua felicidade. Então, o baú sempre vem trazer assim uma inspiração, uma possibilidade de você refletir, né, com o que está acontecendo. Talvez isso te traga uma ideia diferente, um novo olhar para as coisas, né? Muitas vezes o que vem do baú se encaixa com o que abriu na mesa, tá? Dessa vez aqui eu acho que não se encaixou tanto. Alegre-se, deixe esta vibração tomar conta de você. Então é uma mensagem que fala para você, né? Olhar mais o lado bom das coisas, se alegrar, pensar positivo, né? Cultivar mais esperança, mais otimismo. E isso depende muito de você para você mesmo, né? Aproveitar oportunidades da vida em geral, dar valor aos bons acontecimentos, compartilhar sua felicidade, né? Então aquilo que é bom também procure compartilhar, né? Se expanda aí ao invés de se retrair, tá? Então essa é uma mensagenzinha que serve para você, né? Mas individualmente acabou vindo um pouco fora do nosso tema, que já estava respondido, então devidamente respondido pelo baralho cigano. E tivemos a runa hoje aí para você, que foi uma novidade que eu trouxe. Falou da energia, então que foi legal, que é uma energia de parceria, de acordo. Acho que veio muito a calhar com o que o baralho cigano trouxe. A runa, sim, né? Conversou muito bem aqui com as cartas. Então faz o seguinte, antes de você ir embora, me diz aí se você gostou desse elemento que eu adicionei aqui na sua leitura hoje, que foi a runa, tá? São mais informações, né? Então quero saber também aí a sua opinião, certo? Deixa o like antes de você sair, se você ainda não fez isso, vai ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. Deixa o seu feedback, me conta como é que você se sentiu ao receber essas cartas, certo? Então,
Então, sempre um prazer contar com a sua companhia. Agora eu vou fechar aqui, né? Reorganizar o baralho, recolocar a runa no saquinho para a gente trocar então a nossa pedrinha aí. Bastante ideia surgiu aqui, hein, galera? Dentro dessa leitura para você. E agora nós temos então a pedra sol. Trocando a pedra. Vamos lá. Pedra sol para você que vai participar aqui nessa segunda opção da mesa hoje comigo. Ainda existem sentimentos dele ou dela por você? Vamos ver. Leitura interessante, hein? Então, vamos lá. O que veio para você na mesa? Carta da carta, a torre, aqui é o homem. Aí vem a cruz, os caminhos, o navio, o coração, a foice e o trevo. Galera, é o seguinte, então, olha só. Essas cartas aqui de cima mostram uma pessoa que talvez esteja ali refletindo nas coisas entre vocês, uma pessoa que tem algo para te dizer, mas está pensando em como fazer as coisas, né? O momento é o mais de amadurecer ideias do que de expressar, tá? A gente tem a torre que fala realmente de uma pessoa que pode estar mais pensativa, um pouco mais introspectiva, organizando as ideias. Nós temos a carta do homem, que também traz um modo de ser dele ou dela neste momento mais apoiado na razão. Então, é a pessoa realmente cuidadosa com o que vai fazer, com o que vai dizer, né? É aquela pessoa que quer realmente poder identificar o melhor caminho aqui entre vocês. E essa já é uma mensagem interessante, porque a carta da carta ali está trazendo energia de comunicação, ou seja, é alguém que tem algo para te comunicar, tem algo para te dizer e está amadurecendo aí a forma de fazer isso, né? Não é o momento, são ideias que estão surgindo ali, né, para essa comunicação poder surgir, tá? A gente tem aqui, talvez algumas situações que aconteceram entre vocês que podem ter sido meio chatas, né? Que causaram alguns problemas e, enfim, de repente se você está pensando, por exemplo, em uma pessoa com quem você não está agora, se for um ex, uma pessoa com quem você já se relacionou, teve um caso, e aí vocês se separaram, né? Então, enfim, aconteceu alguma coisa aí que possa ter gerado isso, né? Tá aqui na foice, a ideia da ruptura, né? Se você está pensando em alguém que está com você, mas você está sentindo que a pessoa está se distanciando, né? Isso começa a te preocupar porque parece que a pessoa está desistindo, né? Então, a foice também explica um pouquinho disso, né? É aquela pessoa que está realmente agora mais retraída, mais introspectiva, não está no melhor momento para compartilhar, e isso pode ser em função realmente de alguma coisa aí que atrapalhou entre vocês, tá? Isso tá pesando, tá fazendo parte de como a pessoa se sente. Mas é alguém que gosta de você? Sim, o coração tá mostrando isso. Ainda existem sentimentos e onde existem sentimentos, né, a gente tem aquela ideia de que as coisas valem a pena. E é justamente o que ele ou ela pensa entre vocês aqui, de que ainda vale a pena, de que ainda dá para salvar as coisas, né? A cruz vem com a ideia de superação. Então, dificuldades que vocês podem superar juntos, né? De repente, resolver dilemas que ficaram entre vocês aqui nessa carta dos caminhos, para que vocês possam continuar trilhando juntos ou retomarem uma trilha
juntos aqui pela vida, com novas possibilidades, tá? Então, dilemas resolvidos, situações resolvidas, superadas e novos ventos aqui entre vocês, certo? A ideia de superar dificuldades está na cruz e está aqui no trevo também, uma carta que mostra pequenos impedimentos, mas uma pessoa que vê que isso não vai prejudicar uma sequência do que vocês têm para viver. Por quê? É uma pessoa que está vendo, sim, problemas pelo caminho aqui entre vocês, mas que podem ser contornados. É alguém vendo o que está lá na frente. Olha só, tem um pote de ouro com arco-íris lá e o caminho segue. Então é alguém vendo as coisas entre vocês dessa maneira, um caminho que segue, novos ventos, novos rumos, tá? Novas possibilidades. Por quê? É alguém que quer isso, né? Existem sentimentos. Então, uma resposta ruim aqui seria a de indiferença, de desinteresse, né? Uma pessoa que realmente não está afim, que não vê sentido nas coisas. Então, por exemplo, seria muito difícil considerar uma volta, seria muito difícil considerar um sentimento que você tenha ainda podendo ser alimentado, se nós víssemos indiferença. Mas não é o caso, né? Vimos aqui alguém que gosta de você, então, sim, ainda existem sentimentos aí, tá? De repente, se as coisas não estão na melhor fase, é porque algum problema aconteceu, alguma contrariedade surgiu aí, né? Algum dilema entre vocês também foi criado, isso fez com que a pessoa sentisse um pouco o impacto das coisas, né? Se colocasse um pouco ali mais distante, mais à parte, para pensar, para organizar as ideias. A carta da Torre mostra isso, reflexão, a carta do homem, mais da razão presente. Então isso faz com que esse alguém te pareça nesse momento uma pessoa mais fria, calculista, e sim, né? Pode ser alguém que está realmente assim, mas é uma necessidade de poder compreender as coisas, de pensar no melhor a ser feito, de pensar no melhor a dizer, né? E alguém amadurecendo essas ideias, que são muito motivadas exatamente pelo sentimento que a carta do coração mostra. Então isso ainda existe entre vocês, ainda temos intenções dele ou dela com você aqui. Por quê? É alguém que visualiza um caminho a ser seguido aqui, olha, uma trilha que continua, né? Que não vai parar porque tem aqui esses troncos ali atrapalhando a passagem. É uma pessoa que sente que vocês podem contornar isso, a esperança no trevo, tá? Então, isso fala muito sobre uma relação aí que tem tudo para melhorar, se for o seu caso, né? Se você pensou em alguém que está ao seu lado, mas a fase não está legal, deu uma esfriada e você começou a se preocupar, né? Então, tem tudo para o seu relacionamento melhorar, para as coisas ficarem mais intensas aí, né? Mais possibilidades a dois. E são cartas que mostram também muita possibilidade, muito espaço para uma volta acontecer, né? Talvez seja a oportunidade que faltava aqui entre você e ele ou você e ela, quem sabe para conversar a respeito das coisas, né? A gente vê alguém que possivelmente vai te procurar aqui, tá? Mas que não é tão rápido também. Vamos entender isso, tá? Porque a carta da carta mostra comunicação, uma pessoa que quer conversar, que tem algo a te dizer, mas que está amadurecendo essas ideias, né? Temos as reflexões ali na torre, um momento mais introspectivo. E nós temos a própria carta do navio, que se por um lado aponta realmente para novos rumos, novos ventos aqui entre vocês, para que dilemas sejam superados, para que um caminho, né, possa continuar existindo aqui, a carta do navio, em termos de velocidade para as coisas, não é muito rápida, tá? Ela pode indicar processos um pouco mais lentos. Então, no seu caso, se você pensou em alguém aí com quem você já esteve no passado, considerando a ideia de uma volta, sim, ainda existem sentimentos dele ou dela por você. Temos intenções e provavelmente uma chance vai rolar, mas não deve ser tão rápido, tá? Então fique com isso em mente para de repente a ansiedade não tomar conta também. Aí você já fica esperando por isso a qualquer momento. Talvez aconteça, né? É assim, em uma leitura de baralho nunca se descarta, tá? Mas a gente que está fazendo aqui a interpretação tem o papel de dizer qual é a maior tendência para as coisas, para onde as cartas apontam mais, para algo rápido ou que pode demorar um pouco. Nesse caso, que pode demorar um pouco. Então, para você ficar ciente, tá? Aí você me pergunta, quanto? Demorar quanto, né? Vamos lá, é uma leitura coletiva, certo? Então, você já precisa partir desse ponto quando vem aqui seja para o meu canal ou para o canal de qualquer outro tarólogo no YouTube, né? As leituras são coletivas.
E aí as cartas às vezes batem para algumas pessoas, para outras não, e falar de tempo é mais delicado ainda. Mas o que eu digo para você nesse aspecto? Quando a gente fala de rapidez, né, de agilidade ou de demora para as coisas em relação a tempo. É, a rapidez, eu vou dizer que é menos de um mês a partir da leitura, algo que demora que pode passar de um mês, tá? Então, entendemos dessa maneira, um contato que pode surgir, uma reaproximação que pode rolar. O principal é, ainda existem sentimentos? Sim. É alguém que ainda quer algo com você? Sim, tá? Então, não é uma história que se perdeu, não, ok? Agora eu vou pegar uma runa, vamos ver, né, o que a runa aponta como uma energia entre você e ela neste momento, e talvez isso nos dê mais uma pista aí, se realmente as coisas serão adiadas, né, ou se vem pela runa uma ideia aqui de uma situação que possa rolar mais rapidamente. Vocês vão ouvir um barulhinho aí que eu estou mexendo as runas no saquinho. E a runa que vem entre vocês é Turisás. Aqui, deixa eu subir um pouquinho da luz para você visualizar. Essa runa, ela pode mostrar realmente situações que levam tempo, tá? Então, confirmou o que o baralho já disse, no sentido de te passar uma ideia, porque é muito natural que você queira saber, a pessoa ainda tem sentimentos, ainda está afim de mim, mas será que demora essa situação? Nem é a nossa pergunta, né? Então, veja que eu já estou indo além, tá? Para te dar essa informação também. Então, pelo baralho cigano eu já passei a ideia toda, e a runa mostrando a energia entre vocês, essa runa aqui acaba falando muito de proteção, então ela pode falar da seguinte situação, talvez vocês agora meio na defensiva, um com o outro, porque existem sentimentos de ambas as partes, mas de repente também ressalvas em relação a alguma coisa meio chata que aconteceu, aquele pé atrás, um precisando sentir a energia do outro, né? A ideia de reaproximar, então é muito natural que vocês tenham os seus mecanismos de defesa aí, né? Então, essa runa indicando a proteção mostra muitas vezes também essa coisa, né? De um comportamento defensivo, né? Que não é a coisa de peito aberto para pagar para ver e para rolar. É uma coisa mais cuidadosa de reaproximação, certo? Então, isso reforça a ideia aqui de algo sendo amadurecido entre vocês e não pronto para acontecer, seja para a melhoria de uma relação ou para uma volta, certo? Então, assim passei para você a ideia geral aqui com o tema respondido pelas cartas e também pela runa. Eu vou ainda pegar uma mensagenzinha do cartão, vamos ver o que mais tem para te dizer hoje aqui. Subir um pouquinho a luz para você visualizar comigo. Vamos ver. Este é um momento de cautela. Cuidado, o resultado dependerá de sua ação sensata. Bom, aí é como eu digo, o que vem ali do baúzinho, né, pelo cartão, às vezes soma informações ao baralho cigano, outras vezes não, são apenas ideias, uma reflexão para o seu dia relacionado a algum outro aspecto, né? E sempre algo mais para você. Nesse caso aqui, eu entendo que calhou perfeitamente com o que nós vimos pelo baralho cigano e também pela runa, porque é um momento de cautela. A gente acabou de falar, existem sentimentos ainda dele ou dela por você, mas não é a hora certa para as coisas acontecerem, né? Pode exigir uma espera, pode haver uma demora aqui. Nós tivemos isso no navio e nós tivemos isso na runa também, tá? A runa Turisás pode ser uma runa às vezes considerada de atraso para as coisas, ou seja, realmente situações adiadas. Então é momento de cautela, vai com calma. Por que isso é importante? Para você não se deixar levar pela ansiedade e às vezes não agir da boca para fora, na hora da raiva, querer partir para o tudo ou nada. Então, às vezes você vai querer dar aquela enquadrada na pessoa, né, para saber se ela ainda está afim, e ela está. Ainda existem sentimentos, como nós vimos, mas não é o melhor momento, não é uma pessoa que está pronta para te oferecer o que de melhor pode oferecer. Então o momento é de cautela, cuidado com a ansiedade que podem te conduzir a ações precipitadas, porque, olha só, cuidado, o resultado dependerá de sua ação sensata. Então é uma questão de paciência, de saber esperar pela hora certa das coisas, né? Muito na vida se perde quando a gente quer fazer acontecer antes da hora, né? Quando a situação não está pronta ainda. Então,
a gente perde muitas boas oportunidades assim. Então, saiba ser paciente, entenda que tudo vale a pena e que tem caminho aqui, mas é uma questão do melhor momento, que não é agora, tá? Para a relação melhorar, para uma volta poder acontecer, mas vimos aí sentimentos que foram confirmados, intenções, alguém que quer ainda, né, criar mais oportunidades, mais momentos ao seu lado. Vimos isso aqui, né? Um caminho para ser seguido é alguém que gosta de você. Então, tem tudo para se acertar e é uma questão realmente de dar tempo ao tempo, certo? É a boa e velha paciência que não é algo fácil de se ter, mas todos nós precisamos. Beleza? Então essa foi a sua mensagem de hoje aqui comigo. Tá respondido. Foi uma interpretação bem cuidadosa que eu fiz para você. Eu não tenho pressa aqui, né, galera, de terminar a leitura. O importante para mim é poder concluir com a sensação de que eu te disse tudo que eu imaginei aqui, que eu visualizei que precisava dizer. E nesse momento, sim, agora eu estou tranquilo, tendo te passado tudo o que eu vi que precisava. Antes de você ir embora, faz o seguinte, eu quero que você comente aqui se você curtiu a novidade de hoje, que foi a adição de um elemento aqui somando mais informações na sua leitura, que foi a runa, tá? Então, me diz aí se você achou legal, né? O que mais a runa te trouxe aqui dentro do vídeo, para eu continuar ou não usando. O nosso canal é democrático, tá? Então, as participações aí ajudam a definir. Às vezes eu coloco, né, alguma novidade. Já usei carta de tarô aqui junto com o baralho cigano, já usei os dados, né, por um tempo. Agora eu estou colocando a runa. Então é legal que a gente, né, sempre está com novidade também. Bom, e deixa o seu like antes de ir embora, isso é muito importante para o canal. Usa aí os comentários, né, para opinar sobre a runa e também para me dar o seu feedback. Como é que você se sentiu com essa leitura? Foi bacana para você saber que ainda existem sentimentos, de que ele ou ela ainda gosta de você? Me diz aí se você está numa ansiedade, se isso te alegrou, né? Enfim, dá o seu feedback, vai ser um prazer poder ler o que você tem a dizer. Eu gosto de ver as participações, certo? Fico por aqui então, galera. Muito obrigado pela presença, um abraço e até o nosso próximo encontro no canal.